convidar você, abra a sua Bíblia comigo, no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6. Enquanto abrimos as nossas Bíblias, eu quero saber quantas pessoas nos visitam hoje pela primeira vez. Levanta a mão onde você estiver. Temos aí o voucher do presente? Temos? Temos aqui, nós queremos te dar um presente. Você que está nos visitando pela primeira vez, levanta a mão aí, Adilson. Você é a primeira, né? Quero te presentear. Quem está aqui pela primeira, dá um sinal com a mão. Não precisa ficar de pé, não. Não vou cantar música para você, não vou te constranger, nada. Aí tem uns caras aqui, hã? Ah, aqui, eu pensei que era o Samuel, estava tão sumido que eu achei que ele estava visitando. Não brinca. Jesus, já até deu uma travada. Temos uma jovem aqui. Encontra aí, levanta, só continua com a tua mão levantada. Marcos, tem aqui, ó, uma jovem aqui. Essa moça simpática de rosa. Levanta a mão, você vai pegar esse voucher, você vai colocar os seus dados para nós colocarmos você no nosso grupo de intercessão, na nossa urna de oração. E para que você possa entregar, você passa ali no nosso balcão de boas-vindas e troca esse voucher por um presente. Pode ser o casal, os dois vão ganhar o presente e nós vamos estar orando por você. Ok? E agora vamos lá, acalmem sua alma, o seu coração. E vamos ouvir o que Deus tem para as nossas vidas. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6. Diz assim: quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação. O momento da minha partida se aproxima. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me concederá naquele dia. E não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ao meu encontro o mais depressa possível, Timóteo. Porque Demas, havendo amado mais o mundo secular, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está aqui comigo. Toma Marcos e traz contigo, pois ele me é de grande auxílio para o ministério. Quando vieres, traga também a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Mandei Tíquico para Éfeso. Alexandre, que trabalha com bronze, em algumas versões diz Alexandre, o latoeiro, prejudicou-me severamente. Que o Senhor, com certeza, lhe retribuirá conforme as suas atitudes. Tenhas muita cautela com ele, pois se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém se fez presente para me ajudar. Pelo contrário, todas me desampararam. Contudo, que isto não lhe seja imputado em juízo. Todavia, o Senhor permaneceu ao meu lado e me abençoou com forças para que por meu intermédio a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os que não são judeus a ouvissem. E eu fui livrado da boca do leão. Assim o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me conduzirá a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Você pode fechar seus olhos, curvar sua cabeça, não ouça só a minha oração. Peça que Deus venha ministrar o seu coração. Senhor Jesus, obrigado, Deus. Obrigado porque podemos estar à sua casa. Obrigado, Senhor, porque os teus filhos, muitos deles tiveram um tempo de descanso, de viagem, tempo, Senhor, para renovar as suas forças. E aqui estamos de volta para servir o Senhor, servir o teu reino, servir a tua obra. E eu peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha nos conduzir a vivermos o teu plano e o teu propósito. Que a tua palavra nesta noite, ela cumpra o propósito pelo qual ela já foi liberada aí no céu. Que tudo aquilo que o Senhor tem, ó Deus, para nos conduzir, para nos ministrar, que tudo aquilo que o Senhor já tem como direção para as nossas vidas, que hoje se cumpra. E que nada venha a atrapalhar. Libera o nosso coração, libera o nosso entendimento para te ouvirmos. E que ao te ouvirmos possamos nos posicionar e viver aquilo que o Senhor e apenas o Senhor tem para nós. Acalma a alma dos teus filhos,
que toda preocupação que ficou em casa, no trabalho, com o que vai se fazer semana que vem, neste momento, Senhor, ela seja aplacada, que toda angústia, que toda tristeza, que toda ansiedade seja arrancada agora em o nome do Senhor Jesus, e que apenas a paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento, ela seja sobre as nossas vidas nesta noite. É a minha oração, em o nome de Jesus. E aquele que concorda, diga amém. Obrigado, meu queridão. Esse texto, talvez parte dele, Marilda, é muito conhecido. Combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele talvez é muito usado em ofícios fúnebres. Talvez encontra-se muito esse texto, em lápides, em cemitérios. Porém, eu não quero trabalhar o texto isolado, mas eu quero que possamos hoje, Lula, compreender o contexto desta passagem. Prestar atenção, Andréia, nos detalhes daqui desse texto, que eu tenho certeza que tem lições maravilhosas para as nossas vidas. Se eu pedisse, Juarez, para nós fazermos uma avaliação sobre quais são os principais assuntos declarados nesse texto, eu tenho certeza que alguns falariam sobre persistência, outros falariam sobre a obra missionária, outros falariam sobre relacionamento. Mas sem dúvida nenhuma, José Arci, um dos pontos que mais chama a atenção nesta passagem, Solange, é a decepção com pessoas. Aqui nós vemos Paulo apresentando alguns nomes, e eu quero chamar a atenção, pastor Anderson, para pelo menos 3 deles, Ricardo, que é o Demas, que provavelmente seja o apelido para alguém chamado Demétrio, não há uma certeza teológica sobre isso, mas é isso que eu acredito. Encontramos também Alexandre, chamado O Latoeiro, que era um artesão na arte do bronze, e também Marcos, conhecido como João Marcos. E nós vemos que desses 3 personagens que Paulo fala, 2 deles, eu não vejo aqui uma maldição, uma palavra de maldição sobre eles, mas vemos uma frustração pelas atitudes deles, de ele. E o terceiro, nós vemos uma aproximação. De tudo aquilo que lemos hoje nesse texto aqui, é importante nós nos aprofundarmos um pouco no contexto de quem o escreve. Então quem está escrevendo aqui é Paulo, provavelmente uma das suas últimas ou a sua última carta antes de ser morto. Ele escrevendo ao seu discípulo chamado Timóteo, aquele que chama de filho. E Paulo, além de dar algumas direções, ele traz alguns conselhos e alguns pedidos para Timóteo nessa sua última carta. E eu posso dizer para vocês que esses conselhos que Paulo traz a Timóteo não são apenas para ele, mas se nós soubermos discernir, é uma aplicação para a minha e para a sua vida também. Bom, a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção quando se fala de decepção com pessoas, é que onde existir relacionamento, ali vai existir decepção, infelizmente. É verdade ou não é? Se eu perguntar aqui e pedisse para você levantar a mão, não vou fazer isso, mas quantos aqui já se decepcionaram com pessoas? Eu tenho certeza absoluta que 100% do auditório levantaria a mão, Daniel, e falaria eu. É verdade ou não é? A primeira lição que eu aprendo nesta pequena passagem de Paulo escrevendo ao seu discípulo Timóteo é que a decepção é algo inerente a todos nós, todos vamos enfrentar, independente de quem somos. Talvez algumas pessoas pensam que a decepção é apenas para o ímpio, que a decepção é apenas para aquela pessoa que está longe de Deus, que a decepção é apenas para o pecador, mas não. Nós estamos vendo aqui, na minha avaliação, um dos homens mais importantes da igreja primitiva. Se nós fizermos uma avaliação, vamos encontrar os 11 discípulos que ficaram, Samanta, da caminhada com Jesus, iniciando a igreja. Mas na minha avaliação, nenhum destes 11, César, foi tão eficiente, Cadu, foi tão importante para a igreja como foi Paulo. Mesmo quando falamos de Tiago, que escreveu um dos livros mais lindos e, na minha avaliação, de muita importância para a igreja, que é a carta de Tiago.
Mesmo quando encontramos Pedro, o homem que o Senhor Jesus confiou para dar o início à igreja primitiva. Mesmo João, que recebeu a revelação dos fins dos tempos, que escreveu o Evangelho, o próprio Mateus, que caminhou com Jesus, foi testemunho ocular. Na minha avaliação, nenhum deles foi tão eficiente na sua caminhada como Paulo. É verdade ou não é, pastor? Boa parte do Novo Testamento foi escrito por quem? Por Paulo. As cartas mais importantes e mais diretivas para a igreja de Cristo, Guilherme, foram escritas por quem? Por Paulo. Paulo, ele é uma referência ao Brasil, tanto de ousadia, como de compaixão, tanto de trabalho, quanto de discernimento espiritual. Alguém que não caminhou com Jesus, né, não foi testemunho ocular, mas ele fala de Jesus como alguém que o conheceu de fato. 1 Coríntios 11, 23, porque o que eu recebi do Senhor, ele diz, eu também vos entreguei. Não vejo nenhum dos discípulos falando com tanta propriedade, e homens que caminharam com eles e que com Cristo, como Paulo foi. Ele trouxe, com certeza, ele foi o cara que mais contribuiu para a vida da igreja, linda. Ele certamente seria, se os heróis da fé fossem apresentados novamente na Bíblia, com certeza ele estaria nesta galeria, lá do livro de Hebreus. Porém, ele se decepcionou com pessoas. A primeira lição é que todos nós, Wagner, em alguns momentos da nossa vida, vamos passar por abandonos, por traições, por rejeições e por decepções. O ponto principal do que eu quero compartilhar com vocês, inspirado pelo Espírito Santo, não é, Guilherme, o quanto ou a quantidade de pessoas, Adriana, que vão nos decepcionar, mas sim, Will, como nós vamos ou precisamos aprender a reagir na decepção. Eu acho que um dos pontos que nós temos muita dificuldade, Amanda, é exatamente isso, a reação. É o que eu sempre falo para vocês, o problema não é o que fizeram com a gente, Fábio, mas sim o que nós estamos fazendo com o que fizeram com a gente. Talvez um dos assuntos que nós mais tratamos no CTI, né, Vanessa, são casos, Cláudio, de problemas emocionais. É verdade ou não é? Ansiedade, depressão e algumas pessoas que chegam, Eric, com até crises, síndrome do pânico, por exemplo. Elisa, uma das certezas que nós temos, todos esses elementos que nós temos trabalhado, ou essas pessoas que nós temos trabalhado, é que a grande parte das pessoas que estão com problemas emocionais é porque elas não souberam tratar as frustrações com pessoas. É verdade ou não é, gente? E enquanto nós não estivermos dispostos a resolver de fato, a consertar de fato, em algum momento essas situações vão acabar nos travando, vão acabar, Jéssica, nos destruindo. A primeira lição é que todos nós vamos enfrentar decepções. Mesmo Paulo, o grande apóstolo da igreja primitiva, o grande plantador de igrejas, um homem que eu particularmente daria qualquer coisa para poder ter a oportunidade de ter uma experiência presencial com ele. É claro que isso é impossível, mas se eu tivesse a oportunidade de eu dizer assim, vou deixar você ter um dia de experiência com um homem da Bíblia, menos Jesus, qualquer outro. Tem muita gente que vai falar, eu quero estar com Davi. Às vezes o povo quer se identificar com o pecado mesmo, né? Um guerreiro, um homem de sangue, né? Eu queria ouvir Paulo. Imagina o que esse cara tinha para ensinar, ou tem para ensinar. Aliás, todos os dias a gente está com ele aqui. Eu viro e mexo, eu estou fazendo meu devocional, estou caindo numa das cartas de Paulo. Eu dou uma volta, eu acho que o ano passado eu fiz ciclo de devocional no livro de Atos 4 vezes. Eu lia, ia para outro, voltava mais para Atos e voltava para Atos, porque eu sou apaixonado por tudo que Deus fez através da vida deste homem. Mas uma coisa, Ninha, fica muito claro. Ele foi decepcionado, mas ele nunca abandonou o propósito de Deus na vida dele. A segunda lição importante que eu quero compartilhar com você, baseado na vida de Paulo, nesta passagem de Paulo, é que além de todos nós sermos decepcionados, a grande parte das decepções que nós vamos enfrentar são pessoas que caminharam com a gente. É verdade ou não é? Se nós pegarmos José do Egito,
uma referência do Velho Testamento. Ele foi o salvador da sua família e do seu povo quando os levou para o Egito. Antes de ser governador, ele foi vendido como escravo e até tentaram matá-lo. Quem quis matá-lo? Meu Deus do céu, o povo foi embora, me abandonou. Todo mundo junto, faz de conta que você sabe. Quem quis matá-lo? Quem o vendeu? E Davi, o grande herói de guerra, quando ele foi levar o pão e o queijo para os irmãos, William Marley, ele foi servir os irmãos. E ele vê Golias confrontando Saul e o seu exército e todo mundo morrendo de medo. E ele diz, o que vai ganhar o soldado que lutar com esse gigante? Os irmãos dizem o que para ele? Ah, bem sei, o que você está pensando? Seu prepotente, vai para casa cuidar das ovelhas do pai. Quem humilhou Davi? Depois Davi se torna herói de guerra, general dos exércitos de Saul. Ele está agora casado com a filha de Saul. De repente, ele tem que fugir de casa, perseguido por quem? Seu sogro. Se fosse a sogra, a gente até entendia. Sogra sempre persegue. Não a minha é uma bênção. A do Jefinho, ela não veio hoje, né? Posso falar mal dela, né? Mas sogro sempre é uma bênção, é ou não é? Oh, não falou um amém aqui, nem um glória a Deus, Senhor Jesus. Eu tentando defender a classe, porque daqui a pouco serei sogro, né? Pastora Nelise está olhando para baixo, balançando a cabeça, falando, meu Jesus, não acredito que ele fez isso. A minha mãe me olhando fitamente, tipo, eu não sou esse tipo de sogra. Está pensando nisso, né, venha? Quem perseguiu? Família. E se nós formos pegar quem traiu Jesus? Discípulo. Gente que caminhou com ele 3 anos. Aluno. Aquele que ele chamou de amigo. E se nós formos fazer uma avaliação, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, nós vamos descobrir que a grande maioria das pessoas que se decepcionaram com pessoas de dentro de casa. Não foi de fora, não. Nós descemos muito, malhamos muito, por exemplo, Mical, a primeira esposa de Davi, a filha de Saul. Que mulher amarga, bem feito que ela ficou estéril. Quando Davi está vindo com a arca da aliança lá em Juízes, em 2 Reis capítulo 6, perdão, e ele está dançando frente à arca, então ele chega até Jerusalém, faz uma linda festa, distribui bolos, distribui comida e vinho para o povo, depois ele vem trazer as porções para a sua família, e vai até o lugar onde está Mical, e quando ele entra no ambiente onde ela está, ela diz, que vergonha, um rei se portando como um vadio, um homem sem vergonha, dançando desnudo na frente das suas servas. Ela está ali revelando as suas amarguras, revelando ali as suas frustrações. E Davi então é duro com ela e diz, bom, eu estou aí dançando, mas estou dançando perante o meu Deus que me levantou como rei no lugar do teu pai. E a Bíblia diz, e a partir daquele dia, Mical não deu à luz, ela se tornou uma mulher estéril, seca. Agora vamos entender por que ela se tornou seca. Por que ela se tornou estéril? Porque era uma mulher frustrada. Primeiro ela é dada em casamento para Davi como um prêmio de guerra, João. Saúl diz assim, ó, quem matar Golias casa com a minha filha. Davi matou, ele ficou enrolando, era para casar com uma, ele deu a outra. Então ela não se apaixonou. Ah, pastor, mas na cultura do mundo antigo, Miriam, ninguém se apaixonava. Mas ela, filha do rei, foi jogada. Ó, é um saco de ouro. Ela tem que aprender, Jonathan, a amar Davi. Quando ela então está amando Davi, ela está vivendo aquela história com Davi, Edneia, a Bíblia diz que Saul começa a perseguir o seu marido. Ela tem que esconder o marido para que ele fuja, chamada a atenção pelo pai. E o pai, para poder então oprimir Davi, Anderson, o que ele faz? Ele entrega Mical para se casar com outro homem, um dos seus soldados, seus generais. Quer dizer, a mulher estava começando a se adaptar com aquele, mas o pai tira ela do marido e dá para outro. E ela agora tem que aprender a amar aquele segundo homem. Ela tem que se acostumar. E ela começa a viver uma história com aquele homem. Mais de 10 anos ela fica casada com aquele homem. Então Saul é morto, Davi assume o reino. Para que ele pudesse assumir todo o reino de Israel, Abner, que era general de Saul, vem negociar com ele e fala assim, vem reinar sobre nós. Ele falou, com uma condição, me devolva a minha esposa. O cara já tinha casado 3 vezes, ele já tinha filhos, já tinha mulheres. Ele falou, mas eu quero Mical. Aí o que Abner faz?
manda buscar Mical. Agora tira do segundo marido e devolve para quem? Para o primeiro marido. Olha a desgraceira. E a mulher agora tem que esquecer de novo. A Bíblia diz que o marido de Mical, não lembro o nome dele, vinha chorando enquanto ela estava sendo levada para Davi. E Abner manda ele se calar e fala: volta que senão tua casa vai cair. Ele ia passar a espada. Aí Davi recebe agora a sua primeira esposa. Mas como ela tinha tido uma relação afetuosa com um outro homem, a Bíblia diz que ele coloca lá no monastério, lá numa torre, e ele nunca mais a visita. Era só uma questão de ego. Quando a gente avalia, Marcelo, a resposta dela ofendendo Davi, a gente entende, Vanessa, não entende? Olha o que aconteceu com essa mulher. Decepção atrás de decepção fez dela uma mulher amarga. E quem decepcionou? Os homens que deveriam protegê-la. O pai e o primeiro marido. Muitas das nossas decepções são as pessoas que confiamos. Pais que abandonaram, mães que não deram afeto, filhos que usaram, irmãos que traíram, cônjuge que foi confiado e traiu, sócios que roubaram. Quem está me entendendo, diga amém. Ela não soube tratar com aquilo. E a decepção dela fez dela uma mulher amargurada. O problema não está no que fazem conosco, mas sim o que fazemos com o que fazem conosco. Paulo também foi decepcionado. Agora, Juliana, o ponto aqui é como Paulo tratou. Abra a tua Bíblia comigo de novo, se você fechou, lá em 2 Timóteo 4. E vai comigo até o verso 10. Nós vemos primeiro Paulo apresentando dois homens que o frustraram. E esses dois caras foram pessoas que caminharam com ele. Um primeiro é Demas. E se você estudar um pouco, você vai ver que Demas ele é apresentado pelo menos em duas outras cartas de Paulo na saudação. Primeiro nós vamos ver a Dauri Paulo apresentando Demas na carta de Colossenses. Depois nós vemos Paulo falando de Demas em Filemão. Demas foi um cara que caminhou com Paulo mais ou menos entre 6 a 7 anos. Ele era um cooperador da igreja, uma espécie de um presbítero da igreja, alguém que estava muito próximo de Paulo, alguém que caminhava com ele. Provavelmente foi alcançado Edson por Paulo, provavelmente foi discipulado por Paulo, foi mentoreado por Paulo, foi preparado para a obra ministerial por Paulo. Sebastião. Porém, quando Paulo foi preso, na primeira fase da sua prisão, Demas ficou ao seu lado. Mas na segunda fase, Demas o abandonou. E é por isso que ele então fala para Timóteo sobre Demas, aqui no verso 10 do capítulo 4 de 2 Timóteo. Diz assim, porquanto Demas, havendo amado mais o mundo secular, me abandonou. Ele está revelando aqui uma decepção, sim ou não? Sim ou não, igreja? Está revelando uma decepção. Agora, ao revelar essa decepção, ele amaldiçoou Demas. Ele revelou uma frustração, uma indignação, uma amargura por Demas? Não. Uma coisa é nós sermos decepcionados, outra é nós amargurarmos por conta da decepção. É aqui que nós encontramos a diferença entre Paulo e Mical, por exemplo. Mical se tornou seca, estéril, exatamente porque ela deixou aquela amargura tomar conta dela. Aí você diz, pastor, como não seria? De fato, como não seria? Paulo não. Paulo, quando ele escreve para Timóteo sobre Demas, ele está apenas falando o que Demas fez. E o objetivo de Paulo é dizer, tome cuidado com pessoas assim. Ele está alertando. Depois nós encontramos um segundo cooperador. Uma pessoa que também caminhou com Paulo, que também provavelmente foi alcançada a Jesus por Paulo, foi discipulado por Paulo, que também foi um obreiro dessa igreja primitiva, um servidor do reino de Deus em algum momento, que está no verso 14, que ele chama de Alexandre o Latueiro. Ele diz assim, Alexandre, que trabalha com bronze, prejudicou-me muito, me prejudicou severamente. Olha para mim. Os historiadores acreditam que Alexandre ele prejudicou tanto Paulo, não só em abandoná-lo, mas ele se levantou contra aquilo que Paulo pregava. Se fosse nos dias de hoje, Alexandre ele era um hater. Sabe esses caras que ficam na internet descendo porrete em todo mundo?
Ele não faz nada, ele não ganha nada para ninguém para Jesus, ele não discipula ninguém, ele não faz obra social nenhuma, mas todo mundo ele critica. Já viu? Já viu ou não, gente? Eu acredito que Alexandre é assim, ele se torna um ferrenho inimigo de Paulo, se levanta contra Paulo. Mas se isso fosse apenas isso, estava bom. Os historiadores acreditam que ele se levantou tanto contra Paulo, Marciana, que no primeiro julgamento de Paulo, ele acaba prejudicando Paulo. Ele acaba tentando levantar provas contra Paulo, e isso faz com que Paulo passe por situações desconfortáveis no seu julgamento. E quem fez isso? O cara que se dizia amigo, alguém que caminhava com ele. Por isso que essa segunda lição é importante nós avaliarmos. Quem nos decepciona não é quem está caminhando lá na rua, que de repente o cara não gosta de você, ele te xinga, ele te trata mal. Não, as decepções não vêm dos desconhecidos, as decepções vêm dos próximos. Agora, como que Paulo trata principalmente Alexandre? Ele diz assim, ele me prejudicou severamente. Ele diz assim, que o diabo lhe carregue. Que tem uns que já têm vontade de fazer logo, né? Que ele queime no mármore do inferno. Ele falou isso. Que o Senhor pese a mão sobre ele. Falou isso. O que ele falou? Ele diz assim, mas o Senhor com certeza retribuirá conforme as suas atitudes. Sabe o que ele está dizendo, Donizete? Ele está dizendo assim, ele só vai colher o que ele plantou. Agora, o que permite, João, uma pessoa que passa por uma decepção enorme, como Paulo passou? Uma coisa é você ser decepcionado por alguém que você conheceu um tempo atrás, um pouco tempo. Outra é por alguém que você ensinou, caminhou com você. O que faz? Ele conseguir dizer que Deus faça a vontade dele na vida dessa pessoa. Perdão. Paulo está fazendo aqui, sobe aqui, pastor Anderson, por favor. O que Paulo está fazendo aqui quando ele diz que Deus retribua segundo as atitudes dele? Ele está pegando aquilo que Alexandre fez com ele e ele está entregando para Deus. Ele está dizendo, Deus, eu entrego essa situação na mão do Senhor. Tem muita gente que decepcionado com amigos, com familiares, com pessoas que ele amou e lhe frustraram, ele entrega para Deus, mas toda vez que ele vai orar, ele busca. Deus, eu entrego o Joãozinho na tua mão. Mas então, João, então Deus, o que o Senhor vai fazer com o Joãozinho? O Senhor vai pesar a mão sobre o Joãozinho? Senhor, e aí, quando que vai vir o juízo sobre o Joãozinho? Tem uns irmãos que o cara não ora mais, ele faz macumba quando ele vai orar. É verdade ou não é? Tem cara que o cara está fazendo ato profético debaixo da cachoeira. Mata ele, Jeová. Abre o céu e manda fogo. É os filhos do trovão que andavam com Jesus, lá o João e o irmão. É verdade ou não é, gente? Conhece gente assim ou não? Já viu gente assim? Você não tem um amigo assim? Paulo não diz, olha, tenho orado para que o Senhor pese a mão sobre Alexandre. Olha que a minha oração, e Paulo era o cara que estava assim com Deus. Por que ele não fez essa oração? Porque ele sabia o que é princípios. A Bíblia diz que se o teu inimigo um dia, o processo dele chegar na mão do Senhor, não dessa forma que a Bíblia diz, só para você entender, e Deus pesar a mão sobre o teu inimigo e você se alegrar, Deus tira a mão, para que você não pense que Deus está tratando com juízo por tua causa. Cada um vai receber aquilo que merece. Por isso, meu irmão, se você passar e ver o teu inimigo passando por problema, não ri. É melhor para ele, ou para você talvez. Não fica feliz, porque Deus vai tratar segundo cada um as suas ações, suas atitudes. Quem está me entendendo? Diga amém. Quando Paulo diz que Deus retribua para ele, Paulo está entregando na mão de Deus, dizendo assim, ó, faça a sua vontade. E mesmo que a sua vontade seja abençoá-lo, que seja feita a sua vontade. Agora, como que uma pessoa ela consegue entregar na mão de Deus uma situação de traição, Olívio? Como uma pessoa consegue entregar uma situação de frustração? Como uma pessoa consegue entregar uma situação de humilhação e falar, Deus, faça a sua vontade? Só quando ele tiver uma coisa chamada perdão. O grande problema quando se trata, Odinei, de perdoar, é que muitas pessoas não conseguem porque elas pensam, Wagner, que para perdoar ele está fazendo bem para o outro. Ah, eu não vou perdoar o João.
Porque se eu perdoar o João, estou fazendo bem para ele. Não. Você perdoar o João, você não está fazendo bem para ele, você está fazendo bem para você. O pastor Cote, ele diz que não perdoar é como beber um copo de veneno querendo que o outro morra. Sabe aquela coisa que a pessoa diz assim, eu nunca vou perdoar isso na minha vida. Nunca. Olha, eu não permito. Você só está se arrebentando. Você está carregando um defunto amarrado nas costas, no meio do deserto. Qual é o problema de você carregar um defunto amarrado nas costas no meio do deserto? A Bíblia diz que não perdoar é como carregar um defunto nas costas no meio do deserto. Tem duas coisas que carregar um morto nas tuas costas vão gerar. A menor delas chama-se o mau cheiro. Tem muita gente que está sentindo fedor aonde vai, Jéssica. Por quê? Porque está carregando defuntos. Mau cheiro fala de desconforto, é ou não é? Fala do cara nunca está bem. Sabe aquela pessoa, parece que ela nunca está bem, Diele? Sempre está ruim, sempre está amargurada, sempre está esquisita. Porque não tem como você estar num ambiente fétido, estar num ambiente podre e você está confortável. É verdade ou não é? Não tem como. Mas a segunda delas, Luana, para mim é pior. Além do fedor, o que é? A podridão apodrece. Tem muita gente que está apodrecendo sua vida sentimental, está apodrecendo suas emoções, está apodrecendo sua vida profissional. Por quê? Porque ele está andando com os defuntos nas costas. E tem gente que não anda com um, anda com a meia dúzia de defuntos. Esse eu não perdoo, esse daqui nunca vai ser perdoado, esse daqui bem pensar que eu vou liberar. E ele está o quê? Sendo contaminado pela podridão e de repente vira uma Mical da vida. Sabe por que Mical ela ofende Davi? Porque ela estava tão amargurada, tão apodrecida pela falta de perdão, que ela queria só colocar para fora a sua podridão. Por isso ficou seca. Quer sair do ambiente de podridão, do ambiente de esterilidade? Libera. Libera. Fala, Jesus. E não só por palavras, é claro que começa por palavras. Nós aprendemos que o princípio ativo da criatividade de Deus é a palavra. Deus diz, haja e ouve. Você tem que começar criando pela palavra. Pastor, mas é impossível. O erro que nós cometemos é uma coisa. Uma coisa é você perdoar, outra coisa é você andar junto de novo. Nós precisamos entender. Existem decepções que nós vamos perdoar e entregar para Deus, que Deus retribua conforme Ele fez. E tem pessoas que nós vamos trazer de volta para a vida. Paulo não quis voltar a ser amigo do Alexandre. Pelo contrário, ele diz no verso 15, tenha cuidado com ele. Tenha cuidado, esse cara é perigoso. Mas ele não amaldiçoou. Porque na minha avaliação, antes dele entregar, ele perdoou. E perdão é uma escolha. Você tem que decidir. Todos os dias. Sabe quando você vai conseguir entender se você perdoou? É quando falarem o nome desta pessoa e aquilo não te magoar. É quando você descobrir que esta pessoa que te fez mal está indo bem na vida dela e isso não te incomodar. Tem gente, não aqui da Nova Aliança, Davi, mas de outras igrejas, que o cara, para poder saber como é que está outra, até Facebook fake ele faz. Tem uns caras que fazem maluco, não é? Stalker, é? O cara fica doente quando o outro está indo bem, se alegra quando está indo mal. Deus tira a mão. Você quer saber quando isso não vai te incomodar? Quando o sucesso dessa pessoa não te... Pastor, mas você não sabe o que ela fez. Entenda uma coisa, o melhor juiz é Deus. Paulo, ele faz a coisa mais importante que uma pessoa decepcionada tem que aprender. Ele falou, Deus retribua. Quem crê que Deus ele é justo, levanta a sua mão e dá um glória a Deus. E por que a gente não entrega? Por que a gente não entrega? Por que a gente fica remoendo aquilo? Deixando aquilo martirizar a gente? Entrega. Entrega. Pastor, obrigado. Desculpa, pastor, me perdoe. Judiado ser. Para a gente encerrar, eu falei para vocês que existem dois grupos de pessoas que nos decepcionam. O primeiro grupo de pessoas são resumidos aqui no exemplo de Demas
e Alexandre. Homens que caminharam com Paulo, que frustraram Paulo. Vendo aqui no texto que Paulo perdoou, mas não se relacionou mais, entregou para Deus, falou: Deus, retribua segundo a tua vontade. Agora no verso 12, verso 11, volta lá comigo no verso 11, tem mais uma pessoa que Paulo frustrou, que decepcionou Paulo, não aqui apresentado, mas conhecendo o contexto, a gente vai poder lembrar, que é quem? João Marcos. Ele diz assim no verso 11, primeira parte: somente Lucas está aqui comigo, portanto, traga Marcos contigo, pois ele me é de grande auxílio para o ministério. Quem for Marcos, seu Ivan? Marcos, ele é o escritor do Evangelho de Marcos. Quem é aluno nosso da IVC sabe bem, né, o pastor Anderson dá essa matéria dos evangelhos, que os 4 evangelhos foram escritos, 2 apenas por discípulos, testemunhas oculares, e outros 2 por pessoas que ficaram sabendo da história. Então quem são os discípulos, testemunhas oculares? João e Mateus, discípulos que caminharam junto com Jesus durante 3 anos. E os dois outros evangelhos é de Lucas e de Marcos. Lucas é o mesmo escritor de Atos dos Apóstolos, particularmente dos 4 evangelhos. O que eu amo ler, amo todos, mas assim, o que eu me identifico muito é com Lucas. Ele é muito técnico nas apresentações dele, principalmente das curas, dos milagres. E o outro, João Marcos. Quem é João Marcos? João Marcos, ele viveu, Brasil, com Jesus nos últimos dias. Pelo menos nós vemos uma menção dele, quando Jesus é preso. E o Evangelho de Marcos diz que um jovem estava enrolado num lençol. Quando Jesus foi preso, ele saiu desnudo. Esse é Marcos. Ele é filho da dona da casa, onde os discípulos ficaram até manifestar o dia de Pentecostes, a manifestação do Espírito Santo sobre eles. João Marcos, ele é primo de Barnabé. Barnabé foi o homem que caminhou com Paulo, podemos dizer que foi o mentor de Paulo, que introduziu Paulo ao ministério de Cristo. Foi ele que caminhou apresentando os discípulos a Paulo, e depois Paulo se tornou mais importante do que Barnabé. Quando Paulo começa as suas caminhadas ministeriais, que a gente chama de viagens missionárias, a primeira viagem ministerial de Paulo, ele reuniu um pequeno grupo, reuniu recursos. Ele, Barnabé e João Marcos vão para esta viagem. Naquela época precisava de animais, precisava de barco, e Paulo ele vai, junto com Marcos. Marcos ainda jovem, provavelmente muito imaturo. E os historiadores dizem que essa primeira viagem de Paulo, ela foi muito difícil. Paulo encontrou muita resistência, Luiz. Resistências humanas e espirituais, Vanessa. Você tem uma ideia, na primeira fase da viagem, de várias cidades que Paulo pregou o Evangelho, apenas uma pessoa aceitou o Evangelho. Eles foram rejeitados por muitos, foram humilhados, apedrejados. E Atos dos Apóstolos, capítulo 13, se eu não me engano, conta que em certo momento João Marcos não suportou a pressão da viagem. E aí, Pepe, o que ele fez? Ele abandonou. Ele abandonou. Ele falou: não aguento mais não. Não quero mais esse negócio para mim, não. E o livro de Atos diz que lá na Panfilha, ele deixou Paulo e Barnabé e voltou para a casa da mãe. Paulo terminou a sua viagem missionária, voltou para a sua base, se organizou e foi para a segunda viagem. E Barnabé, seu parceiro, muito misericordioso, chama Paulo e diz: posso levar João Marcos de novo? Ele falou: não, o cara já abandonou a gente uma vez. O cara já me decepcionou uma vez, não vai não. E a Bíblia diz que Barnabé, ele insiste: vamos levar João Marcos, dá mais uma chance, ele está mais maduro. Paulo falou não. Eu particularmente, vendo Paulo, tá chata a conversa? Não mesmo? Vocês não estão perdendo atenção? Está ficando muita história? Não mesmo? Só aqui que está gostando, os outros que não falam nada eu fico pensando. Tá bom, posso continuar? Preciso da motivação de vocês. Voltamos aqui. Barnabé, eu particularmente penso que Paulo, Davi, ele precisava ser misericordioso por tudo que Paulo nos ensina. É verdade ou não é? Tudo que Paulo revela para nós, eu não sei se eu faria. Uma coisa é a gente pensar se a gente faria. Eu não sei se eu faria. Mas eu penso que ele tinha que ser misericordioso por tudo que ele nos ensina. É verdade ou não é? Mas ele foi duro. Ele falou não. Ele não vai com a gente. No entanto, que essa história de João Marcos ficou tão desconfortável entre Barnabé e Paulo que eles se dividem.
Se dividem. Eles rompem aquela relação ministerial que eles tinham, aquilo desestabiliza a amizade deles, e agora nós temos duas equipes missionárias, ou seja, por isso que a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que antes era uma equipe missionária, agora viram duas. E Paulo viaja com Silas para um lado, e Paulo volta para Chipre com João Marcos para o outro lado. Então a minha pergunta é, Marcos decepcionou Paulo, sim ou não? E o que Paulo faz com Marcos? Quando ele está finalizando a sua caminhada, ele diz, traz Marcos contigo. O que isso me ensina? Que existem pessoas que vão nos decepcionar e que nós vamos nos afastar, entregar para Deus, fala, Deus, faz a sua vontade. Agora existem pessoas que vão nos decepcionar e que nós precisamos aprender a sermos misericordiosos, e um dia elas podem voltar para a nossa vida. Só o pastor Anderson não gostou da ideia. Quem está me entendendo, diga amém. Agora, pastor, como julgar se eu entrego para Deus ou se eu trago para mim? Quem são as pessoas que eu trago para mim? As pessoas que me decepcionaram por conta de imaturidade. Quem são as pessoas que eu afasto de mim? As pessoas que me decepcionaram por caráter. Quem está entendendo, diga amém. João Marcos, ele decepcionou Paulo por imaturidade ou por caráter? Me ajuda, gente. Vou falar de novo. João Marcos decepcionou Paulo por ser imaturo ou por não ter caráter? Ele é imaturo. Agora Alexandre o Latueiro decepcionou Paulo por imaturidade ou por caráter? John Maxwell, um dos maiores escritores de liderança, ele diz que os 3 Cs de um líder é caráter, carisma e competência. Não estou falando de liderança aqui, mas é o contexto do livro. Ele diz que carisma você pode aprender a desenvolver. Competência você vai desenvolver. Agora caráter ou tem ou não tem. Ele falou, confie num líder que não tem carisma, ele vai aprender a ser carismático. Confie no líder que ainda não é competente, ele vai desenvolver competências. Agora, se a pessoa não tem caráter, ele diz, se afaste. Agora, qual que é o nosso problema, Guilherme? Nós, às vezes, temos dificuldade no discernimento. Trazemos para perto quem não tem caráter e continuamos afastando apenas os imaturos. João Marcos, ele voltou a caminhar com Paulo. Quando Paulo foi preso, João Marcos veio ter com ele, na primeira vez. Quando ele pede agora para que Timóteo traga João Marcos, porque ele já tinha um relacionamento. E olha que interessante como ele apresenta aquele que ele rejeitou, aquele que desestabilizou a relação dele com Barnabé. No verso aqui ele diz, traga-me contigo, pois ele me é de grande... O cara vai me ajudar. Por quê? Porque Paulo aprendeu a perdoar e enxergou a maturidade que João Marcos não tinha naquela época. Existem pessoas sim que você pode trazer de volta para a sua vida. Agora existem pessoas, não insista em trazer para a sua relação. Tem gente que foi traído 1 vez, 2 vezes, 3 vezes e fica insistindo. Traição fala de caráter. Afaste quem não tem caráter de você, porque ele vai te arrebentar. Agora, pessoas imaturas, a gente tem que aprender a ter misericórdia. E para a gente concluir, a parte mais fácil de todo esse processo, Juarez, é nós aprendermos, Emílio, é nós fazermos, Emílio, a avaliação de quem nos decepcionou. Agora, uma avaliação que precisa ser feita além de quem nos decepcionou é quem nós decepcionamos. Hoje, Márcio, quando eu estava preparando esse esboço pela manhã, eu gosto de escrever os esboços pela manhã, Deus já tem ministrado isso há algum tempo no meu espírito. Mas hoje de manhã eu estava escrevendo e eu lembro que quando a pastora Nelise veio, o lugar onde eu preparo o meu sermão é frente ao guarda-roupa da pastora Nelise, tem uma poltrona, ela veio do banho, eu lembro que ela subiu, ela falou, meu Deus, já parou o esboço? Eu estava com o olho fechado, com a mão na cabeça, e ela me olhou com uma cara tipo, o que você está fazendo? Naquela hora eu estava fazendo uma avaliação. A primeira parte da avaliação foi rápida. Quem me decepcionou? Eu consegui avaliar, trazer os nomes e ranquear. É ou não é? Primeira decepção, segunda decepção, terceira. É fácil ou não é? Consegue ou não consegue, Adilson? É ou não é? Meu irmão, meu Deus, se a gente tem o primeiro, o segundo, o terceiro, quase foi para dar troféu de traíra, de furazóia, a gente sabe colocar na hora. É verdade ou não é? É ou não é? Eita, rapidinho.
Essa hora assim, quando eu parei, falei, quem foram as pessoas que me decepcionou? Tum, 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 tum. Foi rapidinho. Aí o Espírito Santo falou no meu espírito, e aquelas que você decepcionou? Eu quis ser o super-homem. Falei, Deus, eu não, né? Aí não fui eu que fiz o ranking, quem fez foi ele. Tum, 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 tum. Uma coisa nós precisamos entender. A avaliação, ela não pode ter apenas um peso. Ela que tem que ter um equilíbrio. Quantas pessoas nós decepcionamos? Quantas pessoas nós frustramos? Quantas pessoas nós abandonamos? Quantas pessoas nós rejeitamos? Quantas pessoas nós humilhamos? Será que a gente já consertou isso? A gente já arrumou isso? É muito fácil nós ficarmos reclamando. Deus, quando é que o Senhor vai trazer juízo? Mas lembre-se que se você pedir juízo para quem te decepcionou, o primeiro que vai para a balança da justiça é você. E sabia que tem pessoas que nos decepcionaram apenas como consequência das nossas ações de decepção? Quem está me entendendo, diga amém. Um dos grandes erros que nós cometemos, talvez, é no passado ter decepcionado pessoas que nos amaram e cuidaram da gente. E a gente nunca conseguiu pedir perdão para essas pessoas e arrumar. Um dos elementos que talvez Samuel precisa ser avaliado por muitas pessoas dentro da igreja de Cristo, são pessoas que no passado foram falhas, se envolveram com coisas erradas, decepcionaram seus pais, frustraram, traíram sua família, roubaram a sua família. Depois, Guilherme, Deus arrumou a vida dela, arrumou a história dela, mas ela nunca voltou lá para consertar isso. Tem pessoa que acha que pai e mãe têm obrigação de liberar perdão. Não é que tem obrigação, eles liberam naturalmente, é verdade ou não é? Sim ou não, gente? Mas tem que voltar lá arrumar. Você que talvez lá no passado, quando se envolveu infelizmente com drogas, com coisa errada, roubou sua mãe, algum dia você voltou e restituiu, honrou, arrumou, consertou. Deus tem falado tanto sobre honrar pai e mãe ultimamente. Tem ou não tem, gente? Tem ou não tem, igreja? Se Deus tem falado, será que não tem alguma coisa que está errado que a gente tem que arrumar? Não está tudo bem. Teu pai te tratar bem não significa que o que você fez foi consertado. Conserta-se com palavras. Eu lembro quando eu tinha 12 anos, meu Jesus, eu preciso encerrar. Eu tinha 12 para 13 anos de idade, passávamos uma crise difícil, não tinha roupa para vestir quase. Minha mãe trabalhava que nem uma maluca, mas o trabalho dela dava para malemar sustentar as contas da casa e sustentar a gente. E eu não tinha roupa para vestir. Já contei essa história para vocês, mas vale muito bem lembrar. Meu pai recebeu uma pequena herança que ele tinha. E aquele dinheiro, quando eu fiquei sabendo, eu falei, pai, eu preciso de uma calça, eu não tenho roupa para vestir. Meu pai falou, não tem dinheiro. Eu falei, mas neninho, eu preciso de uma calça. Ele falou, não tem dinheiro. E ele pegou todo aquele dinheiro e investiu em campanha política que ele tinha saído candidato. Por isso que eu tenho neura com esse negócio de política. Eu respeito o governo. Eu respeito o governo. Eu respeito autoridades. Mas eu não quero me envolver com isso porque a gente perdeu muito com isso. E aí meu pai começou a torrar todo o dinheiro e eu vendo o dinheiro ir embora e eu ia continuar sem calça. Um dia eu falei, eu vou resolver esse negócio. Fui na capanga dele, sabe aquelas carteiras antigas? E eu roubei uma folha de cheque. Falsifiquei a assinatura dele, fui lá no Shopping Itália comprar uma calça. Mas eu estava com tanto medo de ser pego com aquele cheque roubado. E eu entrei tão nervoso que eu não experimentei a calça. Para castigo, a calça nunca serviu em mim. E aí eu tinha um segundo pecado, que depois que eu comprei a calça com o dinheiro roubado, agora eu tinha que contar para minha mãe de onde veio o dinheiro da calça. Eu falei, não, é do Alex, de um primo meu. Ela falou, nossa, mas essa calça é pequena. Eu falei, é por isso que ele me deu, porque é pequena. E nunca usei a calça. E o tempo passou. Depois disso, Zé Arci, agora, 2019, um dia o Espírito Santo falou para mim, e o dinheiro da calça? Eu falei, que calça? Aquela que você roubou? Falou, oh, Jesus, vai lembrar dessas coisas agora? Agora, meu irmão, pastoreando vocês aqui. Nesta altura do campeonato, Deus falou, arruma. Falei, bom, meu pai morreu, não tem para quem restituir. Falei, vou dar uma oferta na igreja. Deus falou, restitui para sua mãe. E eu fui até ela, e o negócio é você ter que assumir que você roubou o cheque do pai. O cara é pastor agora. Prega para todo mundo consertar, agora ele tem que voltar lá para arrumar. Eu falei, Voni, tem que devolver o negócio para a senhora. Ela falou o quê? Ela falou, uma calça que eu roubei. Falou, o que é? Ela falou, uma calça que eu roubei. Aí expliquei a história.
Ela com o coração de mãe que tem, falou, imagina, vocês precisavam de roupa. Falei, precisava e continuei precisando, porque não conseguia usar a calça. Ela falou, imagina, não precisa acertar nada. O Espírito Santo falou, é um princípio, estabelece. Ela falou, não aceito. Eu falei, eu vou depositar na sua conta. Fiz a transferência na conta dela. Por quê? Porque foi algo que eu gerei e eu precisava arrumar. Nossa, pastor, isso é fanatismo. Não, meu irmão, isso chama-se princípio. É fácil lembrar quem decepcionamos e quem nós decepcionamos, com quem nós falhamos. Voltar, pedir perdão, arrumar, sentar, passar pelo processo. Quem está me entendendo, diga amém. Isso chama-se consertos. Coloca de pé, igreja. Consertos. Nós precisamos aprender a viver esses processos. Pastor, como é que eu faço com aqueles que me decepcionaram? Eu perdoo. Como é que eu faço com aqueles que nos decepcionaram? Eu avalio se é caráter ou é maturidade. Se o problema é caráter, eu entrego ao Senhor, perdoo, entrego para Deus, faça a sua vontade. Se é maturidade, eu dou uma chance para voltar. Agora, se eu decepcionei, eu volto lá atrás e eu arrumo. Talvez tem pessoas, pastora Annelise, que não conseguem fluir. Pessoas que não conseguem romper, Lili, porque ainda estão pendentes nas suas decepções. Você quer fazer um teste? Faça o que eu já fiz. Pergunte para Deus, Deus, quem eu tenho pendência? Quem eu tenho pendência? E tenha certeza, Miguel, Deus vai trazer luz todo mundo que você precisa arrumar.